Olá, descendente de italiano. Esse vídeo aqui é para compartilhar mais uma sentença positiva que tivemos semana passada, mas muito mais que a sentença positiva, é para compartilhar com vocês dois pontos específicos que poderiam ter contribuído para que essa sentença não fosse efetivamente favorável. E é importante que vocês tenham essas informações. Então aqui, esse processo, por exemplo, foi um processo muito rápido, um processo que entre a data de depósito do recurso no tribunal até literalmente o resultado da sentença foi num período de 3 meses. Então, abre-se parênteses, assim como tivemos esse caso de 3 meses, tivemos já de 6, de 9, enfim, de 8, de 5. Então, tivemos literalmente vários processos com um percurso rápido entre a data de pedido e a data de sentença. Mas isso não quer dizer que todos os processos serão ou são assim. Depende, vocês já sabem, do tribunal, depende da agenda do juiz especificamente, né? Então a gente tem que torcer, acreditar que pode ser rápido nesse formato via judicial, mas também ter a coparticipação, a responsabilidade de saber, bom, eu tenho que esperar o prazo que for necessário para fluir dentro do tribunal, né? Dentro da administração pública, porque nenhum advogado, nenhuma assessoria, nenhum profissional pode assumir prazo. Olha, eu vou te dar a cidadania italiana então em tanto tempo, ou no judicial fica pronto em tanto tempo. Não existe isso. Nós temos uma média em base a histórico, tá? E aí você pode cair na vertente A ou na vertente B, ou tá numa linha de meio aqui, ou seja, você não sabe literalmente qual é o prazo exato que vai ser necessário para o teu processo. Agora vamos aqui falar rapidinho com relação da característica deste processo. Bom, esse processo foi por linha paterna, ok? Excesso de prazo contra o consulado de São Paulo. Porém, a requerente é filha, não era, né? É filha direta do italiano, ok? O fato é que o italiano se casou em Cuba com uma cubana, ok? A data de casamento ocorreu antes o período do início do registro civil, assim como no Brasil, né, a partir de 1800, casamento 1901, que começou a se registrar casamento, aqui na Itália começou dependendo da região, Vêneto, por exemplo, 1871. Então, qual é o ano que se inicia o registro civil daquele evento? Em Cuba, o casamento ocorreu antes dessa data e imagina você conseguir uma certidão de casamento, seja religiosa, seja civil, em Cuba, né? Então, bom, a requerente pagou profissionais há anos para providenciar esse documento, sem sucesso, já tinha praticamente até desistido, porque consulado, logicamente, comune, resulta que os genitores eram casados, então precisa entregar a certidão de casamento, certo? Porém, como foi o próprio pai dela, né, que passa o direito, o italiano que a registrou, ou seja, se fosse uma filha natural, ok, seguiria. No caso, ela estava mencionando, na verdade, nos atos jurídicos, os documentos, como uma filha legítima, porque mencionava a origem do casamento. Nós seguimos no judicial sem a certidão de casamento, ok? Então isso é um ponto que poderia sim, caso o juiz quisesse, né, exigir a certidão de casamento, porque menciona que o italiano era casado, né, enfim, então não é a questão de ser uma filha natural, era a questão de ser uma filha legítima. Cadê a certidão de casamento? Então nós seguimos sem a certidão de casamento. Outro ponto foi a questão da CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Nós apresentamos somente a CNN brasileira, quando na verdade sabemos que onde o italiano passa, mora, enfim, casou e etc., onde ele permaneceu, o solo que ele parou ali, tem que ter a certidão negativa daquele respectivo país, correto?
porque ele poderia muito bem, um exemplo, ter se naturalizado, aberto mão da cidadania italiana e ser naturalizado cubano, um exemplo, né? Então, nós não tínhamos a certidão negativa de naturalização de Cuba, né, por onde ele passou, e é registrado que ele passou ali porque menciona na certidão que ele casou com uma cubana, né, e que casou em Cuba. Então, assim, veja bem, esses dois pontos, esses dois documentos, a certidão de casamento e a CNN cubana, que não é obtida de forma simples como no Brasil, assim como na Argentina, em outros lugares, né? Precisa muitas vezes da figura de um advogado, ou precisa de, enfim, é diferente a solicitação, né? Já tivemos processos que foi na Argentina, tivemos que contratar advogado, tem que ir na Câmara do Comércio, na Prefeitura, pedir, demorou 2 meses, não é a simplicidade do online como é no Brasil, tá? Em resumo, esses dois pontos poderiam ter contribuído para uma negativa no processo. Mas aqui a cliente, entre aspas, desculpa o termo, mas seria uma sacanagem, descendente direta, né? Poxa vida, o pai italiano, ela com patrimônio aqui na Itália, né? Vindo aqui na Itália toda hora resolver coisas, com imóveis, etc. Se sente muito próxima da raiz para não conseguir nem o seu reconhecimento, né? Mas a requerente consciente já tinha feito outras tentativas no passado, né, diretamente em comune, com outros profissionais, já tinha tentado providenciar essa certidão de casamento, como eu mesma já mencionei, em Cuba, e a CNN, etc. Nada deu certo. Nós tentamos no judicial, em 3 meses a sentença foi positiva, tá bom? Então, assim, o judicial, tudo isso que eu tô explicando para vocês, para quê? Para dizer que o judicial ele é mais flexível, né? O juiz vai analisar o todo, quer dizer, enfim, o pai italiano registrou a filha, ele vai analisar o todo, né? Se coloca em dúvida o processo ou não no seu entendimento. Então, assim, é muito mais flexível a gente poder, numa petição, justificar alguns pontos, enfim, tentar um processo no judicial do que muitas vezes no comune ou no consulado, que segue aquele quadradinho, aquelas regras e que tem o objetivo de diminuir o fluxo, de dificultar ao máximo para desencorajar e realmente para ter menos fila, né, e para que eles possam trabalhar menos, porque tem muito processo aí para dar vazão, etc, tá? Então, continua sendo uma boa alternativa judicial. Esse processo se concluiu na fase 1, tribunal em 3 meses, e agora a gente segue, logicamente, para aguardar o transitar de julgado, para fazer o pedido de reconhecimento, a transcrição, na verdade, junto ao respectivo comune, entregar os documentos ao cliente, a orientar para cadastrar no AIRE, para que a pessoa possa, o requerente possa, o descendente reconhecido possa obter o seu passaporte. Tá bom? Fico por aqui, espero ter ajudado, me acompanhe aí, se inscreva no canal, tem muitos vídeos, muito conteúdo gratuito que pode ajudar muitos de vocês. Quem quiser falar comigo, na descrição aí do vídeo tem um link direto no meu WhatsApp. Se você deseja fazer a análise do teu processo ou o teu processo via judicial aqui comigo, aí você entra em contato nesse link, né? Coloca aí, me manda uma mensagem, um áudio, enfim, em que momento você se encontra, qual é a sua dúvida referente ao seu processo. Caso você tenha interesse num desses serviços, eu detalho para você e fico à disposição. Um abraço!